Olá, eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do grupo editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livros desde 1982. O evento de hoje é mais um evento que faz parte do projeto Feiras do Livro, que a Escortece está participando. E hoje nós temos o lançamento do livro 21 Passos no Escuro, do autor Osmar S. Júnior. Está aqui o livro do Osmar. O livro do Osmar está disponível à venda nos sites das livrarias Asa Bessa, Amazon, Martins Fontes Paulista, Lojas Americanas e Submarino. Oi, Osmar, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Ah, que bom. E como que está sendo essa tarde para você, que você está fazendo aí o lançamento do seu livro, 21 Passos no Escuro? Eu gostaria que você começasse, Osmar, contando aqui um pouquinho para a gente sobre você, né? Quem que é Osmar S. Júnior, o escritor? Bom, eu sou professor, na verdade sou professor por profissão, professor de História do Estado e da Prefeitura. Eu me formei em 2002 e comecei a dar aula no ano seguinte. Eu sou aqui de São Paulo, nasci em 1977 e, assim, começar efetivamente a escrever, eu diria que eu comecei por volta dos 16, 17 anos, assim. Mas eram coisas mais soltas, poemas, para ser mais exato, né? Aí depois, com o passar do tempo, é que começou a amadurecer a ideia de escrever alguma coisa um pouco mais extensa, alguma coisa um pouco mais, não sei se consistente seria o termo certo, mas, no mínimo, alguma coisa mais longa, né? E, assim, esse livro que está sendo lançado hoje, aqui na Bienal, na verdade, ele começou a ser escrito em 2000, né? São 21 contos que eu escrevi ao longo de 2 décadas. E nesse meio tempo, eu acabei escrevendo algumas outras coisas. Escrevi outros 2 livros, escrevi vários poemas nesse processo, tá? E, paralelamente a isso, seguiu a minha carreira acadêmica. Eu continuei dando aula, eu me formei também em pedagogia e neurociências da aprendizagem, né? E esse ano mesmo eu tinha planos de começar o mestrado, mas aí essa questão da pandemia, quarentena, acabou mudando os planos de todo mundo, né? Mas, de qualquer maneira, é muito especial que seja um sonho se realizando no dia de hoje, né? Uma coisa Bacana. assim que, por várias vezes eu olhei esse material todo no meu computador e pensei, caramba, será que algum dia eu vou ver tudo isso no papel? Bom, chegou o dia, Chegou o né? dia. Você falou que são 2 décadas, quer dizer, você deixou as histórias paradas ali por um bom tempo, amadurecendo, né, bem, Sim, né? E aí chegou o momento de você transformar em livro. E é o seu primeiro livro, né? publicado sim, publicado sim. Tem outros 2, como eu disse, e mais uma coletânea de poemas que, assim, no ano que vem, quando eu finalizar a minha edição pessoal desses livros, que estão, eu diria, 98% prontos, mais ou menos, eu até falei com a editora que quando eu tiver com tudo isso pronto, que a gente volta a conversar a respeito. Mas, assim, publicado, de fato, é o primeiro. Ok. Osmar, conta aqui pra gente como que você fez esse pulo. Você disse que você começou escrevendo poesias. E o seu conto, 21 Passos no Escuro, são contos voltados para o terror, né? Como que você Sim, fez esse pulo, né, da poesia para o terror? Conta aqui pra gente. Por que contos de terror? assim, terror sempre foi um tema que me fascinou desde criança. Filmes de terror, histórias de terror. E assim,
eu acho muito interessante essa maneira como o terror consegue mexer com o imaginário das pessoas, não só pelo medo e pela fascinação que isso desperta. Porque tem aquela coisa, você, por exemplo, está assistindo um filme de terror, está com muito medo, mas ainda assim você pica lá e você quer assistir até o fim para ver o que acontece, para ver se fulano vai morrer, se não sei quem vai sobreviver e tal. Você quer ver, você quer se manter para ver tudo isso. Mas, assim, a essência das histórias sempre foi uma coisa que sempre foi um fator essencial para prender a minha atenção. Como eu disse, filmes supostamente baseados em histórias reais. Eu digo supostamente porque eu sei que filmes baseados em fatos reais é uma coisa, baseados numa história real é outra. Sei que mesmo filmes de terror, em tese, baseados em fatos reais, são filmes que têm uma boa licença poética, digamos assim, que aquilo certamente não foi exatamente daquele mesmo jeito que aconteceu, mas sempre fica aquela coisa, puxa, algo na essência dessa história pode ser verdade, pode ter acontecido mesmo, e isso significa que pode acontecer de novo. Além do mais, há histórias de terror que, embora no meu livro alguns contos façam uma releitura de medos e terrores clássicos do subconsciente coletivo, tem algumas histórias que se baseiam, de certa forma, não no sobrenatural, mas sim naquela coisa do pior que a mente humana é capaz de produzir, sabe? Coisas assim, eventualmente, que a gente fica sabendo, coisas terríveis que acontecem, coisas horríveis, e que não envolvem monstros, fantasmas, envolvem coisas ligadas à natureza humana, atitudes de pessoas, que não são monstros, são pessoas como nós, né? Eu acho que aí vale muito a pena aquilo que dizem hoje a respeito do desenho do Scooby-Doo, né? Que o interessante do desenho é perceber que no final os verdadeiros monstros são as pessoas, né? Okay. E você contou aqui para gente que você sempre gostou muito de ler, né? Ler e assistir, né? Histórias relacionadas ao terror. Eu queria que você voltasse um pouco mais, né? E contasse aqui para gente como foi que começou a sua vida enquanto leitor, né? Com quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha? Quais eram lá as suas primeiras leituras? Se você era motivado dentro de casa ou na escola? Como que foi esse percurso? Bom, assim, eu sempre gostei muito de ler. Na verdade, assim, eu sempre tive, por exemplo, um grande problema com exatas. Eu sou ruim de matemática até hoje, mas eu sempre gostei muito de ler, né? E na escola, bom, cobrava-se muito mais do que cobra-se hoje em dia, né? Por razões que não convém agora discutir, mas o fato é que, tanto em leitura e escrita, academicamente falando, quando eu era criança, cobrava-se muito mais dos alunos. Só que, independente disso, eu sempre tive um fascínio por determinados assuntos, por determinados materiais de leitura, que, por exemplo, eu até contei na entrevista anterior, que foi mais ou menos o seguinte: quando eu tinha por volta de 8, 9 anos, uma editora já fechada, creio eu que esteja fechada, uma editora chamada Século Futuro lançou uma coleção com 45 fascículos bem curtinhos, coisa de 8, 10 páginas cada um, uma coleção chamada Grandes Enigmas, né? Era uma coleção com fascículos semanais e eu enchi a paciência dos meus pais para que eles comprassem todos os números da coleção para mim. E assim, nessa coleção Grandes Enigmas, falava-se sobre coisas como o poder da geometria das pirâmides, o universo Inca,
Os Segredos Eletromagnéticos do Triângulo das Bermudas, coisas desse tipo, né? E eu, para conseguir ler e entender o que eu estava lendo, eu fazia isso com um dicionário do lado. Então, assim, isso foi uma coisa que ajudou muito para enriquecer o meu vocabulário, que eu acho que é uma coisa essencial para se ler e para se escrever bem. E eu não estou dizendo aqui que eu leio, que eu escrevo maravilhosamente bem, mas eu duvido que eu seja um dos piores. E se hoje eu posso dizer que eu escrevo até razoavelmente bem e tenho um vocabulário razoavelmente rico, em grande medida foi por conta desse hábito de leitura que eu sempre tive, né? Em casa, meus pais sempre leram bastante jornal, né? Muitos jornais, a mídia impressa mesmo, né? E na escola também a gente era bastante cobrado. Por exemplo, um dos livros, que é um dos livros preferidos, um dos meus livros preferidos, é Revolução dos Bichos, que eu li na 8ª série. Né? Entre vários outros livros que foram bastante importantes para mim, mas essa paixão que eu tenho por leitura, ela vem, de fato, de muito tempo. De muito tempo. E você consegue dizer para a gente se teve alguma mudança nas leituras que você fazia enquanto você era criança, adolescente, e as leituras que você faz hoje? Desculpe, eu não entendi a pergunta. Teve alguma mudança no estilo de leitura que você fazia quando você era mais jovem, criança, adolescente, e as leituras que você faz hoje? O estilo? Então, hoje, os meus estilos preferidos, né, para leitura, na verdade, eu leio sobre absolutamente tudo. Mas, por exemplo, em se tratando de ficção, o meu autor preferido é Stephen King. Eu já li mais de 50 livros dele. E eu gosto muito, em especial, dos livros dele de contos, né? Agora, em se tratando de não ficção, eu gosto muito de livros de reportagem policial, de investigação policial, por exemplo, Narcoditadura, do Percival de Souza, ou então livros que investigam crimes famosos, crimes que foram alvo de grande repercussão. Na verdade, não se encaixa em leitura, tá? O pessoal já deve ter ouvido falar daquele podcast sobre o caso Evandro, do Ivan Mizanzuki. Eu ainda não sei classificar se podcast poderia ser chamado de um audiodocumentário, coisa parecida, né? Mas é um podcast muito interessante, que eu estou ouvindo, inclusive, o último episódio. Tem um livro que vai ser lançado sobre esse caso, e é um livro que eu já me planejo para comprar, porque é um livro de um estilo que eu gosto muito. Investigação, reportagem policial, investigação sobre crimes assim que envolveram grande repercussão nacional. Eu acho esses dois estilos eu acho muito interessantes, esses dois gêneros, são os meus dois preferidos hoje. Ok. Osmar, o Eliakim Batista, que é aqui da Escortece Editora, ele está aqui presente, né, com a gente aqui no lançamento, e ele quer fazer uma pergunta para você. Manda. Olá, Osmar, tudo bom? Boa tarde. Primeiramente, parabéns pelo livro, parabéns pelo evento, que esse seja o primeiro de muitos. A minha pergunta é a seguinte: 21 passos no escuro. Por que 21? Por que não 23? Por que não 24? Enfim, quero saber se existe algo que emerge esse número 21. E se vai ter uma parte 2, já que é um livro de contos, e mais 21 passos no escuro, algo do tipo. Então, na verdade é o seguinte, como eu disse, esses contos foram escritos ao longo de 2 décadas, né? E
como eu também pude falar naquela ocasião, esses contos eles fazem uma releitura de alguns medos que são bastante comuns, mas também alguns desses contos acabaram surgindo a partir de situações completamente banais, situações inesperadas, mas coisas simples que de repente me deram, eu não sei se o termo é esse, mas me deram aquele insight, essa situação que eu acabei de ver, que eu acabei de escutar, que eu acabei de, enfim, e se isso tomasse tal rumo, e se acontecesse tal coisa, e tal, e para o Eliakim eu já contei essa história, para os demais eu ainda não contei. Por exemplo, um dos contos, ele surgiu em uma ocasião em que eu tinha ido passar o final de ano na praia, e fazendo uma caminhada na praia, de manhã, né, eu já tinha ido e estava voltando para o ponto de partida, digamos assim, e de longe eu visualizei uma coisa que a mim pareceu uma pedra escura na areia, e quando eu cheguei mais perto, eu vi que tratava-se de uma raia filhote, ou uma raia pequena, alguma coisa assim. E no lugar onde estaria a cauda dela, a cauda estava faltando e havia uma marca como de mordida. Eu passei direto, voltei para o quiosque onde eu estava, mas aí de repente me veio na cabeça, caramba, veja só, a gente entra no mar, a gente não sabe o que tem debaixo d'água, não sabe se pode levar uma mordida, ou de repente até uma picada de alguma coisa venenosa, mas enfim, a gente olha para esse oceano, não sabe o que tem embaixo d'água e entra na água assim mesmo. A gente deve ser meio maluco fazendo isso. Um pensamento assim, aleatório que me veio na cabeça, mas que aos poucos eu fui desenvolvendo e acabou gerando uma das histórias do livro. Né? Outras histórias também que acabaram se desenvolvendo com pontos de partida banais, ou então com pontos de partida um pouco mais clássicos, digamos assim. Bom, eu não posso dizer que esse número 21 tem algum significado cabalístico ou coisa parecida, mas é que quando eu senti comigo mesmo que o material estava pronto, que eu olhei para aquilo, para o livro completo, e falei, bom, é isso? Vamos dizer que, por acaso, o número de contos era 21. Eram 21 histórias feitas a partir desses pontos de partida que eu expliquei. Então, assim, talvez tenha sido uma coisa meio aleatória, mas, ao mesmo tempo, foram 21 ideias que acabaram se desenrolando e se desenvolvendo de uma forma inesperada. E acabaram também mudando um pouco ao longo do tempo. Alguns contos tiveram o seu final alterado, outros tiveram o meio alterado, né? Mas foi basicamente isso. Obrigada, Eliakim, pela pergunta. Osmar, só para avisar para você, o nosso editor, o seu João Escortese, está na sala assistindo o seu lançamento. A Fernanda de Sá, gerente aqui da editora, também está acompanhando aqui o lançamento do seu livro. Ok. E o Emer Simpson, ele deixou uma pergunta, ele disse que ele está trabalhando, então ele pediu para a gente fazer a pergunta por ele, tá? Então, primeiro ele diz boa tarde para você, e ele está perguntando o seguinte, o terror está ganhando espaço no cinema nacional. Você gostaria de ver algum conto seu adaptado para o cinema? Então, é o seguinte, o Emerson, que na verdade ele é filho da minha madrinha, ele toca num ponto interessante, porque assim, olha, tem alguns contos que eu sei que
seriam dificilmente adaptáveis, digamos assim, para um formato televisivo ou cinematográfico. Mas, por outro lado, alguns outros contos, eu não vou mentir, eu já cheguei a imaginá-los numa tela de cinema ou numa tela de TV. Eu confesso, eu ficaria muito feliz, muito orgulhoso se de repente surgisse uma adaptação nesse sentido. Uma história minha, ver um personagem meu criando vida na tela, ver personagens... É uma coisa até meio banal que eu vou falar, mas ver personagens, pessoas interpretando personagens que saíram da minha mente. Seria uma coisa assim... Eu não sei, acho que seria uma realização indescritível. Não que eu tenha escrito com isso em mente. Na verdade, sim, a minha intenção, a princípio, era exclusivamente o universo literário quando eu escrevi. Quer dizer, a princípio, nenhum deles foi escrito pensando numa adaptação para a tela. Mas é claro que se isso acontecesse, seria magnífico. Tá certo. Agradecemos ao Emerson. Caso ele queira fazer novas perguntas, é só deixar aqui para a gente. Conta para a gente da onde que saem as personagens para os seus contos, né? Da onde que você tira essas histórias? Então, como eu disse, algumas dessas histórias vêm de situações banais que eu escutei, que eu presenciei, que eu vi. Alguns personagens, vamos dizer assim, eles são inspirados em pessoas reais. Por exemplo, uma das histórias do livro, ela surgiu depois de uma viagem minha para o interior, com um dos meus 2 irmãos, um amigo meu, que eu perdi o contato já há muitos anos, que nós paramos na cidade, era uma cidade pequena de interior, enquanto eles entraram na padaria para comprar alguma coisa, eu fiquei do lado de fora, encostado no carro, fumando. Aí passaram 2 senhores na minha frente e fizeram um comentário a respeito de uma moça, falaram o nome dela, inclusive, que tinha sido expulsa de casa por conta de um amor proibido, digamos assim. Na hora aquilo não causou maiores repercussões, mas depois, quando a gente voltou para casa, é aquela história, começou a se desenrolar, meio que por efeito retardado, né? Puxa, e se fosse assim, assado? Então, assim, alguns personagens meus, muitas das histórias, também se passam em lugares comuns, bastante conhecidos. Por exemplo, uma das histórias se passa numa escola, outra história se passa na praia, uma outra história se passa numa região do interior. E algumas das histórias se passam na Zona Leste, tá? Mas, essencialmente, quase todas se passam, assim, na região de São Paulo ou na região de Minas. E algumas delas, alguns dos personagens, como eu disse, são inspirados em pessoas verdadeiras, que algumas que eu até conheci pessoalmente, outras são fruto total da minha imaginação. Ok. Osmar, agora, você é professor de história, né? Exato. Eu estava verificando aqui, inclusive na outra entrevista que você deu aqui para gente, esse seu trabalho voltado como professor de história. A história da humanidade te inspirou a escrever contos de terror? Olha, na verdade, assim, a história propriamente dita, ela não chegou a ser uma inspiração direta, na medida em que, é claro, algumas coisas, alguns
tópicos, algumas menções históricas aparecem no decorrer dos contos, até pelo contexto da história que está sendo contada. Agora, sim, um dos contos, como eu disse, ele se passa numa escola. E algumas coisas que eu presenciei, algumas situações que eu conheci em algumas das escolas onde eu trabalhei, acabaram meio que entrando no contexto daquela história. Então, assim, essa minha vivência nas escolas acabou tendo uma certa influência em algumas das histórias. E do ponto de vista histórico, algumas coisas pontuais terminaram figurando em alguns dos contos, no sentido de contextualizar determinada passagem. Ok. O Eliakim Batista, ele está pedindo para perguntar para você, porque você citou que você escreve poesias, né? Ele quer saber se você tem a intenção de publicar essas poesias, de se transformar em livro. Então, esses poemas que eu tenho, na verdade, assim, essencialmente eu acabei escrevendo 3 levas de poemas que são de gêneros diferentes, né? O primeiro deles, que foi o primeiro estilo que eu comecei a escrever, né, foram aqueles poemas românticos no sentido literal da palavra, né? Não que a grande maioria deles tivesse uma pessoa em especial como inspiração. Alguns são sobre situações hipotéticas, né? Mas, assim, essa primeira leva com que eu comecei a escrever repetidamente poemas foram nesse estilo, foram poemas românticos, né? Uma outra leva seria uma coisa assim mais voltada assim para coisas do cotidiano, coisas que se vive, coisas que se assiste, coisas que se vê no dia a dia, né? E uma terceira leva, digamos assim, de poemas seriam alguns que eu escrevi com um estilo um pouco mais dramático, uma coisa um pouco mais catastrofista, vamos dizer. No meu blog, eu tenho um blog onde eu coloco esses poemas e também informações do livro agora, eu tenho esses poemas com essa vertente romântica. A maioria deles está lá, né? Os outros ainda estão no computador e eu tenho planos, sim, no futuro, de colocar tudo isso numa coletânea geral e publicar. Assim como aqueles outros 2 livros que eu falei, essa coletânea de contos é um outro material que, quando ficar 100% pronto da minha parte, eu disse para a editora que a gente voltaria a conversar a respeito. Mas eu tenho intenção de publicar de maneira tradicional, sim. Bacana. A Fernanda de Sá está acompanhando aqui nosso lançamento, está te dando parabéns, te desejando sucesso. E ela está perguntando, né, se a sua experiência em sala de aula se trouxe algum caos, né, para esse livro que você está lançando, ou se inspirou você a escrever algum outro texto. Então, como eu disse, algumas experiências que eu tive nas escolas onde eu passei, não chegaram a ser experiências, digamos assim, do ponto de vista sobrenaturais. Eu vivi outros tipos de terrores nas escolas que não convém entrar em detalhes aqui agora. Mas, assim, algumas situações, especialmente a dinâmica do relacionamento entre professores, alunos e funcionários, isso acabou me ajudando um pouco a escrever um dos contos do livro, né? E, assim, lembrando, observando, fazendo um inventário assim mental de alguns alunos que eu tive, isso acabou ajudando também para criar o perfil de alguns personagens. Por exemplo,
um dos contos, que um personagem principal é um adolescente. Basicamente isso. Ok, ok. Você é professor de história na rede pública, Osmar? Na rede... Isso, na rede estadual e na rede municipal. Ok, e dá aula para jovens, não é? Ali para adolescentes, né? É isso, eu dou aula desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Embora esse ano, excepcionalmente, eu esteja só com 9º anos no estado e 8º ano na prefeitura. E assim, a gente está naquela situação de teletrabalho ainda, né? Eu continuo fazendo todo esse processo de casa, por causa da quarentena, da pandemia. Tá. E como que está sendo para você esse desafio, né, dos tempos atuais? Ser professor de história nos tempos atuais e um escritor também nos tempos atuais, né? Conta aqui para gente. Os desafios de ser professor hoje e de ser escritor hoje também, é isso? Isso. Bom, os desafios de ser professor hoje são muito maiores do que eram na época em que eu estudava, né? Porque, infelizmente, a maioria dos adolescentes, pré-adolescentes, não levam a escola tão a sério quanto levavam quando eu estudava, por exemplo, né? Mas, assim, eu acho bastante gratificante quando eu tenho uma aula em que eu consigo fazer o aluno pensar, pesquisar, tirar as conclusões dele a respeito de um assunto, quando eu consigo produzir cultura. Que trabalhar com cultura é uma coisa que me agrada e muito. Hoje, nas atuais circunstâncias, a gente teve, de certa forma, que se reinventar profissionalmente, porque muitos programas assim que eu mesmo não tinha muito conhecimento, os professores tiveram que se debruçar e aprender meio que na marra a usar aqueles programas para conseguir editar vídeos, para conseguir postar uma aula, para conseguir fazer todo o processo necessário para que o teletrabalho, para que a teleaula fosse minimamente eficiente, né? São desafios, de fato são desafios. Mas é aquela coisa, a quarentena, inclusive uma coisa interessante, como eu disse para o Eliakim antes, a quarentena teve uma coisa de bom porque a gente acabou tendo que aprender na marra a usar determinadas ferramentas, Okay. né, para poder trabalhar com elas. Só que, assim, no meu caso, isso acabou tendo uma outra coisa boa. Porque, assim, em abril, maio, eu fiquei sabendo que havia um concurso de contos de uma instituição literária aqui em São Paulo, né? O tema dos contos seria a pandemia. Aí me veio na cabeça a ideia de participar. Na verdade, assim, eu só participei de um concurso até hoje, um concurso de poesia, o concurso Menotti del Pitia. Inclusive, eu tenho certificado de participação desse concurso até hoje. Mas aí me veio a ideia de participar desse concurso de contos sobre a pandemia. Me veio a ideia. Eu consegui colocar o conto no computador em coisa de uns 2 ou 3 dias, se não me falha a memória, né? Puxando pela memória algumas ideias que já flutuavam na minha cabeça há algum tempo, e eu finalizei o conto. Só que no final, o conto ficou mais longo do que o regulamento do concurso permitia. Aí eu peguei aquele conto e falei, bom, não vão aceitar a inscrição disso aqui porque está muito longo. Eu não vou tirar nada porque vai descaracterizar a história. E coloquei junto com os outros. Olhando aquilo, eu pensei, puxa vida. Tudo isso aqui esperando dias melhores para a publicação. Quantas vezes eu olhei para os contos no computador e pensei isso. Tudo isso aqui esperando dias melhores para a publicação.
tudo isso aqui esperando tempo livre para eu mexer com isso, fazer uma edição. Aí eu pensei, espera aí, tempo? Bom, eu trabalho no Estado e na Prefeitura. Eu passo 90% do dia fora durante a semana. Em teletrabalho, claro, a gente continua trabalhando e levando a coisa de maneira minimamente eficiente para o processo educacional acontecer. Mas só o fato de não me deslocar da escola para casa e vice-versa, isso já faz com que eu tenha muito mais tempo livre. Ok. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que a hora é agora. E foi. Aí eu peguei aqueles contos todos, juntamente com esse que eu havia escrito sobre a pandemia, ou pelo menos tendo-a como pano de fundo, vamos dizer assim. Coloquei tudo num formato que eu pudesse fazer uma revisão geral. Foi nesse momento que algumas coisas acabaram saindo e outras entrando, e foi aí que eu entrei em contato com a editora para ver o processo de publicação. Ou seja, de certa forma, isso também é fruto da quarentena. Tá aqui, né? O resultado, né? Exatamente. Exatamente. Bacana. E aí o Eliakim Batista está perguntando para você, entre os 21 contos, se você tem algum favorito. Olha, eu vou tentar falar sem dar spoiler. Alguns contos, que eu não sei dizer exatamente se são meus favoritos, mas que para mim escrever e depois ler, mesmo eu sabendo que eu mesmo tinha escrito aquilo, foram contos que para mim soaram um tanto quanto perturbadores. Por exemplo, o conto Rabo de Arraia. Esse, um outro, Que Morram os Filhos Teus. E mais um, As Obras de Deus. Esses foram 3 contos assim que, depois de ler o material pronto, imaginando, entrando no contexto da situação, foram contos assim que a mim soaram razoavelmente perturbadores. Uma coisa assim, um tanto quanto quase incômoda. Mas aí eu pensei, bom, se isso gera esse efeito em mim, talvez seja uma boa notícia, né? Porque é uma coisa que uma pessoa vai ler e provavelmente não vai ficar indiferente. Tá certo. Eu não sei se isso significa que seriam os meus favoritos. Na verdade, inclusive tem alguns que são mais longos, outros são mais curtos, mas todos, assim, têm alguma coisa de especial. Ok. Você já recebeu algum retorno de algum leitor em relação aos seus contos? Já teve tempo? Não, ainda não. Não, na verdade, só de um, né? Os outros continuam lendo. Falaram para mim que estão lendo devagar, mas continuam lendo, né? Retorno, eu só recebi de um, que diz que até o presente momento achou bastante interessante e que vai cortar alguns endereços do roteiro de viagens dele. Tá certo. Teve algum efeito, então, né, a leitura. Roteiros em especial no interior, para ser mais específico. Ok. Tá certo. Osmar, você consegue precisar aqui para a gente quando foi que você decidiu que você queria ser escritor? Olha, isso é assim um pouco complicado de explicar, porque eu nunca tive a ousadia de dizer que eu gostaria de viver de escrita, porque eu sei que no Brasil isso é muito complicado. Na verdade, assim, eu acho que hoje em dia, pelo que eu percebo, pelo que eu leio, pelo que eu acompanho, eu acho que tem muitos grandes escritores que ganham mais dinheiro com a adaptação das obras deles para o cinema, alguma coisa do tipo, mas que não vivem exclusivamente da venda do livro, né? Então, assim, eu acharia complicado tentar viver disso.
principalmente no Brasil, onde, infelizmente, a média de leitura das pessoas é muito baixa. Eu sou suspeito para falar porque a minha média de leitura é coisa de 30 a 35 livros por ano. Mas eu sei que tem pessoas que leem 2 livros por ano, ou nem isso, né? Mas, assim, que eu gostaria de escrever frequentemente, ouso dizer, proporcionalmente, isso é uma coisa que eu tinha na cabeça desde os 19 ou 20 anos. Mas nunca me passou pela cabeça viver exclusivamente disso. Tanto é que, independente de qualquer coisa, eu pretendo, sim, continuar escrevendo, mas manter, continuar na carreira acadêmica que eu escolhi. Eu pretendo fazer o mestrado, pretendo continuar dando aula, entendeu? Então, assim, as duas coisas. Porque as duas áreas são coisas que trabalham o intelecto, né? A coisa da produção de conhecimento, a coisa da criatividade. Uma coisa que eu acho interessante, que eu até comentei há tempos atrás com um colega meu, uma coisa que eu acho que seria bem legal no Brasil é se fosse instituído nas escolas na condição de um projeto ou alguma coisa do tipo. Aulas de escrita criativa, como a gente vê em alguns filmes americanos, onde os alunos são estimulados, aprendem a escrever contos, poesias, peças, essas coisas todas. Eu acho que seria muito interessante se a atividade escrita criativa, se ela fosse oficialmente instituída nas escolas. Seria bem interessante isso. Bacana, bacana. A escrita ela ajuda bastante, inclusive no processo de desenvolvimento, né? Das pessoas. Sim, ajuda muito. Bacana. Você falou que você tem um hábito da leitura e você lê cerca de mais de 30 livros por ano aí, né? E você tem algum livro específico que marcou a sua vida? Você falou lá do começo, você já citou uns lá na sua infância, né? Mas livro atual, tem algum que marcou? Olha, bom, como eu disse, o primeiro livro assim que eu li, que eu gostei pra caramba, e que ele teve um bom papel para definir meu gosto pela história, foi A Revolução dos Bichos, né? Posteriormente, anos depois, um livro que eu li e que me despertou, digamos assim, fascinação para essa questão literária, da construção literária, da própria questão histórica, foi a Divina Comédia, né? Eu li, acho que eu tinha uns 20 anos, 20 ou 21 anos, mais ou menos. Agora, sim, no presente momento, bom, tem alguns livros que me despertam mais ou menos interesse, mas, no geral, é difícil, de uns anos para cá, tem sido muito difícil para mim dizer, olha, esse livro me marcou de alguma forma, esse livro mudou minha vida, alguma coisa assim, porque eu sinto que todos acabam me enriquecendo de alguma forma, sabe? Pelas informações, pelas situações, pelo processo mental que aquilo desencadeia. Então, assim, eu acredito que todos esses livros tiveram sua importância, tiveram seu papel para desenvolver essa minha paixão pela leitura. Mas, como eu disse, 2, assim, que na minha vida, que ficaram mais marcados foram esses. Revolução dos Bichos e A Divina Comédia. Ok. Agora, conta aqui pra gente, né, o Osmar S. Júnior. O que você, né, o escritor, gosta de fazer, o escritor, o professor de história, o que você gosta de fazer além de ler, dar aula e escrever? Bom, eu gosto de videogames, de televisão, seriados, filmes, principalmente filmes. Documentários, eu também gosto muito de documentários. E, é claro, cães e gatos.
Eu, assim, como eu passo a maior parte do tempo, em circunstâncias normais, né? Eu passo a maior parte do tempo da semana fora de casa, é, eu não posso, porque eu moro sozinho, né? Eu não posso ter um cachorro, porque pelo tempo que eu fico fora trabalhando, o cachorro ia morar sozinho e eu ia ser a visita, né? Mas, assim, mas eu e a minha namorada, nós temos uma filha, uma Shih Tzu. Bacana. É a sua paixão. Sabe Shih Tzu, né? Shih Tzu, aquele cachorrinho pequeno, parece um... É mais ou menos do tamanho de um piquinês. Há anos que eu não vejo piquinês por aí, mas... Tá, ok. Eu consigo ter uma ideia de como que é o, o cachorro. Olha, É, vou facilitar um pouco aqui. Ah, aqui. ok. Agora facilitou bastante aqui pra gente. É a minha filha com a minha namorada. Ok. Aí ela fica com a sua namorada, é isso? Sim, sim. Ok. Tá certo. E você tem algum lema que norteia a sua vida? Olha, como eu falei com ele aqui naquela ocasião, eu meio que sempre pensei dessa forma, mas eu nunca tinha conseguido traduzir isso em palavras. Aí, uma vez, nessas minhas andanças pela internet, eu encontrei ah, um lema que, claro, não é da minha autoria, mas eu achei na internet, eu achei que aquilo traduzia exatamente uma coisa que eu sempre tive em mente. Caixões foram feitos para enterrar corpos e não sonhos. Então, assim, ah, considerando que se a gente não corre atrás daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente entende como realização pessoal, ninguém vai fazer isso por nós. O importante é correr atrás daquilo que se tem como sonho. Muita gente, eu tenho certeza, muita gente que escreve, vê aquele monte de arquivos assim no computador e pensa, meu Deus do céu, esse negócio está só ocupando lugar no HD, que dia que eu publico isso? Não, eu já pensei isso muitas vezes e finalmente acabou acontecendo. Então, assim, eu acredito que é o tipo de coisa, ah, sonhos assim sonhos no geral, mas em especial para quem escreve, você tem um sonho de ver o seu livro publicado, é um sonho que não deve ser deixado de lado. Principalmente hoje, que é mais viável, sob vários pontos de vista, do que há 20 e poucos anos atrás, né? E, além do que, tem muitos materiais bons, tem livros com potencial para ser best-sellers, que ficam, às vezes, esquecidos no computador por N motivos. Mas as pessoas não devem desistir. Isso é líquido e certo. Tá certo, eu concordo com você em relação a isso que você acabou de dizer, né? Principalmente em relação aos livros, né? Tem o desejo de publicar, hoje em dia a facilidade é muito maior, não é? E você acabou falando de sonhos, tem algum sonho seu que ainda não foi realizado, mas que é um sonho possível? Então, como eu também disse na entrevista anterior, um sonho que eu tenho, ele não é que é impossível, mas é improvável. Porque ele dependeria do seguinte: para começar, eu teria que ganhar na Mega Sena da virada. Para começar, né? Eu sei que todo mundo quer isso, eu não sou o único, mas assim, a partir do momento que eu ganhasse, que eu tivesse um recurso dessa monta à minha disposição, eu iria bater o martelo e fazer um pronunciamento. Olha, a partir de agora, todos os cachorros da rua me pertencem. E aí, todos os cachorros que eu cruzasse com eles na rua, eu iria comprar um sítio, alguma fazenda, alguma coisa assim, e os levaria para lá. Sabe, ter uma fazenda só para cuidar dos cães. E aí você ia deixar de ser visita, e aí realmente. Exatamente, exatamente. Isso sim seria, vamos dizer,
seria um sonho que eu tenho que, embora improvável, mas que se eu realizasse, me deixaria tremendamente feliz. Ok. O nosso editor fez um assim para você, quando você falou do bolão, e o Emerson está convidando a gente aqui, né, para fazer um bolão. Ah, tá. Ah, bolão. Eu não dou muita sorte com bolão. Na verdade, a única vez que eu ganhei alguma coisa na loteria porque eu ganhei uma vez na cena. Eu acertei 4 números e ganhei R$ 174. Eu até hoje não sei o que fazer com tanto dinheiro, mas assim, eventualmente eu jogo. Na hora que tiver que acontecer, que aconteça. Mas assim, eu sou pé frio para bolão. Se contar comigo para ganhar alguma coisa, as perspectivas não são lá muito boas. Tá certo. Osmar, a gente já está se encaminhando aí para o finalzinho, né, do lançamento do seu livro, 21 Passos no Escuro. Eu gostaria que você deixasse aqui para as pessoas que estão assistindo, né, ao lançamento e para as pessoas que vão ler o seu livro, um recado. Um recado. Bem, bom, o que eu posso dizer a respeito do livro é o seguinte: o livro, todos esses contos, como eu já disse, eles repensam alguns temores clássicos da mente das pessoas. Outros contos se originam a partir de situações inusitadas. Alguns outros se desenrolam com base naquilo que a natureza humana tem de pior. Alguns são mais longos, outros mais curtos, se passam em lugares diferentes, situações diferentes. Ou seja, são situações e temas bastante variados. Então, para quem gosta do gênero, para quem aprecia o gênero, ou mesmo para quem não aprecia e de repente quer conhecer, embora eu seja suspeito para falar, eu recomendo que leiam, porque algumas pessoas podem gostar bastante da maior parte das histórias, ou um pouco mais ou um pouco menos da metade das histórias, mas eu acho que valeria muito a pena ler, porque eu considero um livro que as pessoas não vão sair indiferentes depois de ler todas as histórias. Alguma lembrança, alguma sensação, algum medo, alguma coisa irá advir da leitura. Bacana. Mais uma vez, nós agradecemos a sua presença aqui na TV Livro, agradecemos a sua presença para o lançamento do seu livro. Vamos deixar mais uma vez avisado aqui para as pessoas que o seu livro 21 Passos no Escuro está à venda no site das livrarias Asabessa, Amazon, Martins Fontes, Paulista, Lojas Americanas e Submarino. Então, quem tiver interesse de conhecer um pouco mais do trabalho do Osmar, é só entrar lá no site de alguma dessas livrarias e comprar o livro. E aí, nós vamos liberar aqui os microfones de todos os participantes e eu vou pedir para as pessoas para darem aqui umas palmas, para a gente bater palma aqui para o Osmar. Valeu! Parabéns, Osmar. Um abraço. Valeu. Sucesso, viu? Depois você assiste na TV Livro. Obrigado. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Osmar. Sucesso para você. Valeu, obrigado a todos pela oportunidade. Tchau. Tchau.